Enquanto isso, o sistema vai continuar. O Gilmar Mendes, eles tinham uma época colocado, a prisão do Lula aconteceu porque houve a prisão em segunda instância. O Brasil acho que é o único país do mundo que você tem que condenar até o final para prender. Nos países como você foi condenado por um juiz, depois pelo tribunal, você está preso. Não precisa chegar em terceira, quarta instância. E aí o Supremo, naquela pressão que estava tendo do povo, falou, beleza, então prende. Segunda instância, prende. Quando chega o Bolsonaro, eles revertem. Não, agora não pode. E soltaram todo mundo, inclusive o Lula, agora absolveram o Palocci, tá tudo. E o Bolsonaro, enquanto isso, falou: não, tá, é daqui, eu acabei com a Lava Jato, tá ok? O importante é fazer motociata, tá ok? Meu, aqui, ó. O importante é jet ski. Eu tirei imposto do jet ski. E o pessoal foi engolindo e anestesia, né? É isso, cara. É o meu time de futebol, o bolsonarismo virou o time de futebol do cara. E a gente entrou num período de trevas completo, a ponto do Lula ser solto, era prisão em segunda instância, acabou a prisão em segunda instância. Se o Farol chegar lá, vai voltar. E teve um caso que me impressionou. Um sujeito que estava em Lisboa passou pelo Gilmar Mendes e falou assim: o senhor, ele não xingou de FDP, o Eduardo Bolsonaro xingou a gente, xingou nossa mãe. E a gente está processando ele, já teve citação, já teve tudo. E o cara passou pelo Gilmar Mendes em Lisboa e falou: o senhor é uma vergonha para o Brasil. Só. Ele não xingou, não bateu, chamou de senhor ainda. E falou que isso é uma vergonha para o Brasil. Gilmar Mendes processou no Distrito Federal. E a decisão da juíza é R$ 30.000 para o Gilmar Mendes. 30 mil. Nas condenações que a gente consegue, nós mortais, nós pedimos R$ 5.000. As pessoas mortais, por quê? Porque é o que o sistema jurídico dá para quem como que eu vou dizer? Um servo. Nós somos servos. Então, se você é normal, lá nos Estados Unidos, dano moral é $1 milhão. Aqui no Brasil é R$ 5.000. O dano moral aqui no Brasil é muito baixo. A não ser que você seja uma figura. Aí ele começa a subir. O Gilmar Mendes foi R$ 30.000, sendo chamado de senhor. O senhor é uma vergonha. Teve processo que a gente entrou, que cara xingou meu irmão de tudo que você imaginar. Todo tipo de palavrão. Na internet ele vai xingando, em várias postagens e tal. Processamos. O juiz vem e fala, liberdade de expressão. Agora, se você chamar o mesmo juiz de uma postagem daquela, R$ 30.000. Ele mesmo vai dar, capaz de julgar ele mesmo. Isso tem que acabar. A hora que acontecer uma coisa dessa, primeiro alterar esse tipo de situação, né? O Farol vai colocar para julgamento simples, julgamento com inteligência artificial, não precisa de uma pessoa. Quando é óbvio, para não ter diferença, o cara xinga, agride. E um juiz fala, não, isso não foi nada. O outro, para a mesma situação, vai lá. Era difícil, cara, eu era advogado, e às vezes eu conseguia, para o mesmo caso, eu advogava direito trabalhista. Aí vinham 2 funcionários da mesma empresa, com o mesmo caso de demissão, e eu entrava igual, eu pegava a mesma petição, o mesmo conteúdo, Ctrl+C, Ctrl+V, porque era o mesmo caso. E eu jogava lá, mesmo cargo, que é paradigma, né? Um juiz não dava e o outro dava. O que ganhava, beleza. O que perdia, fala, por que o do outro ganhou e eu não ganhei? Vai explicar isso para a pessoa. Ela não consegue entender. Tem que ter um padrão de julgamento. Não pode ter nenhum privilégio. Não pode ser porque um cara ele é juiz que ele vai ter um julgamento, ele vai ter um dano moral maior do que uma pessoa comum. Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo completo. Isso vai acontecer no momento que as pessoas falarem basta, não é falar basta só, não pode mais ter, é você falar basta de você ficar fazendo som alto e o teu vizinho tentando dormir para trabalhar de Uber no dia seguinte. É quando dá basta, quando o vizinho te fala, o barulho tá alto, em vez de você aumentar o som, que brasileiro é assim, cara, você podia, ele aumenta o som, porque é a cultura. É o cara que deixar o outro passar, você não aproveitar e jogar o carro no cara, esse cara é otário, eu vou aproveitar, deixa ele ali. Isso aí sim vai acontecer, mas em primeiro vai via lei, porque o brasileiro ele respeita a lei, ele vai para os Estados Unidos é pianinho. Primeiro vai via lei, depois ele vai ter medo. O brasileiro ele tem que ter medo de fazer errado.
Se não, não, faça campanhas de conscientização. Conscientiza o brasileiro, você vai ver onde você vai chegar. Até fazer um paralelo aqui, Arthur, que é engraçado, né? Tem um amigo meu que ele foi morar ali na Europa, acho que Suíça, uma coisa assim. Foi trabalhar no McDonald's, cara, não foi nem pra que se deu bem, não. E aí ele falou, ali naqueles países ali ao redor, ele falou que tava e viu um carrinho de bebê na rua, parado, assim, com um bebê dentro. Eles põem pra fora. Aí ele falou, bicho, tem um bebê aqui, dentro do carrinho, e tipo, ninguém. Aí ele entrou, era uma livraria. Falou, pô, tem um bebê ali fora, ali, que loucura, abandonaram a criança. Aí chegou a mulher e falou, não, é meu filho. Eu falei, mas, pô, tá ali fora? Porque eu vim aqui devolver um livro. Não vou entrar com o bebê, porque pode chorar. Livraria aqui é biblioteca, né? O pessoal às vezes tá lendo e tal. Eu deixei lá. Qual o problema? Ele falou, não, porque e se alguém pegar? Ela falou assim, meu, por que vão pegar? Seu filho é meu? Tá ali fora, eu vim aqui devolver. Se ele chora aqui dentro, fica desagradável para quem tá lendo. O nível, né? E aí ele falou, bicho, quando eu falei, quando ele viu isso, ele falou, não volto pro Brasil nunca mais. Porque não ia ter nem carrinho, não ia ter nem criança, não ia ter nada. Não, olha a Teve uma civilidade. coisa que me deixou essa semana que eu me senti deflorado, cara. Que foi o Zé Dirceu. Você viu o Zé Dirceu? Eu vi, ele falou, ele chegou e falou assim, os mensaleiros, nós, alguma coisa assim, né? Segundo ele, aspas do Zé Dirceu, né? O pessoal fala, os mensaleiros, não sei o quê. José Dirceu, que foi amigo de Cela, né? Foi preso junto com o Valdemar da Costa Neto. Por causa do mensalão do PT. Tem foto. Ele falou assim, nós mensaleiros, ou alguma coisa assim, falaram que os mensaleiros acabaram, né? Aí ele fala assim, nós nunca saímos? Eu nunca saí. O Vacari, acho que ele falou do Vacari. Nunca saiu de ser, né? E com a camisa do Corinthians ainda, ele tava com a camisa, nada contra, né? Não quero falar. Nada a favor também. Nada a favor também. Mas, pô, eu escuto isso desse cara, eu me sinto assediado. Deflorado, cara, né? Assediado. Não, e você falou do camisa do Corinthians, o Xandão e o Dino foram no jogo do Corinthians. Eu acho que li numa notícia que o Xandão foi num avião da FAB. E aí ele falou que foi por causa de segurança. Mas assim, se a atividade dele era ver o jogo do Corinthians com o avião da FAB, cara, assim, isso... é a todo momento, entendeu? Não é que é uma coisa esporádica. E esse lance da Suíça, cara, Portugal, os portugueses do Farol, os faroleiros, eu me comunico com eles no Zap. E vários deles me contaram que tá tendo... Por exemplo, me mandaram uma notícia de Leiria. Pô, Leiria, cara, eu estive em Leiria uns 2 anos atrás. É um paraíso, cara. Eu fui em Leiria porque toda a obra do Eça de Queiroz passa em Leiria ali. Aí eu falei, Lu, vamos pra Leiria. E tem a casa do Eça de Queiroz ali. A casa do Padre Amaro, eu fui, tinha o endereço da casa do Padre Amaro, ali em Leiria. Aí eu peguei com o Google Maps e fui com a Lu. A gente saiu lá da igreja lá de cima, foi andando. Quando você chega na casa que era do Padre Amaro, tá escrito assim, aqui morou Eça de Queiroz do ano tal, quando ele escreveu. Por isso que ele pôs o endereço ali. E pô, Leiria, assim, uma paz. Aí ele me mandou a notícia, assalto com 12, shotgun, um assalto. Os caras assaltaram, entraram na casa, um casal de 50 anos de idade com um filho de 5 anos. E eles assaltaram, os caras deram porrada com uma 12, cara. Isso não é Portugal, isso é Brasil. Chegou lá. O Brasil, a exportação que o Brasil faz hoje é disso. É de narco-estado, é de PCC, é de violência. Então, vai ter lugar que eles não vão deixar entrar. Eu acho que a Itália é capaz de não deixar entrar o PCC, porque lá tem Andrangheta, aonde tem dono, Mas Portugal e Espanha, Portugal vai ser devastado pelo PCC. Já está sendo. Em Braga, também está tendo crime violento. Em Braga, meu. O que 2 anos atrás não havia, e esse cara escreveu Arthur há 2 anos, não tinha isso em Leiria. Não é em Leiria, em qualquer lugar. Porque ele não tem uma proteção. A polícia, ela não está minimamente preparada para o grau de violência do PCC ou brasileira. O brasileiro, ele é extremamente violento.
Ele é capaz de pegar um cara e quebrar o crânio dele. Não só na porrada, ele é capaz de... Vai lá, faz arte marcial, quebra o braço do cara, só pra zoar. Pra treinar, né? Não vai ter consequência.